Até onde alguém deve ir para vencer na vida? Em que momento a ambição deixa de ser virtude e passa a ser vício? E quando o desejo de sucesso se torna mais importante do que a própria vida que está sendo vivida? Fala Histórico, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Estamos na nossa caminhada final do Oscar e hoje vamos falar sobre Marte Supreme, um filme que acompanha a ascensão de um personagem movido por uma obsessão quase compulsiva por reconhecimento, status e sucesso profissional, disposto a ultrapassar limites éticos, emocionais e relacionais para alcançar o topo. Mais do que uma história sobre vencer, Marte Supreme é um retrato de personagens narcisistas que confundem a validação externa com o valor pessoal. O filme também parece dialogar bastante com a própria trajetória do diretor, cuja carreira sempre revelou uma busca intensa por essa relevância e impacto, quase como se fosse uma obsessão do protagonista que espelhasse a obsessão de quem está por trás da câmera. No fundo, estamos diante de um personagem desconfortável. O que acontece quando o sucesso deixa de ser consequência do trabalho e passa a ser o único sentido da existência? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer na divulgação. Se você está acompanhando o Oscar, deixe nos comentários também qual é o seu filme favorito até agora. Então, pra gente começar, Chico, o que você achou do filme? Cara, achei um bom filme, só que, pô, cara, eu fiquei agoniado, cara. Fiquei um Caótico, pouquinho né? Nossa, cara. Parece, eu fiquei me sentindo assistindo um negócio tipo Johnny English, cara. Que ele vai se enfiando num problema depois do Atrás do outro outro. ali. Aquele tipo de humor que o Atkinson faz, né? O Mr. Bean também tem isso. Ele vai, Sim. resolve uma coisa, vai fazendo outra. Só não tem aquela, como posso dizer, inocência que acaba acontecendo no personagem do Mr. Bean, né? Porque o Marty, ele é É uma mal, pessoa né? difícil, né? Ele é um cara complicado e por mais curioso assim que pareça, cara, tudo que ele não fez durante o momento ali o recorte da vida dele que o filme mostra é tentar ser um atleta, né, cara? Porque ele acaba treinando pouco. Ele acaba. Eu acho que se ele dedicasse a jogar o negócio ali e seguir as regras do esporte, ele ia se dar bem pra caramba, porque ele era bom. Ele já chega na final, né? Contra o Wendo lá no aberto da Inglaterra. Ou seja, mesmo sem mostrar ele treinando muito, né? Como a gente vê em filmes de esporte, por exemplo, do rock, que a parte do treino é muito importante. Eu acho que o filme tentou focar mais em como ele era uma pessoa difícil de lidar e bastante antiética, né? Também. Então, eu até fiz uma associação a alguns atletas que a gente tem aqui, né, no Brasil, não os atletas olímpicos, porque esses geralmente se esforçam bastante e têm pouco retorno, Conhecimento, né? Visão. mas alguns jogadores de futebol que a gente assim, enxergava nos caras assim, um potencial enorme. Alguns têm dificuldades físicas, né? Que impedem acabam, lesões, impedem da carreira ser mais longa, mas alguns a gente vê que sobe a cabeça algumas coisas. Alguns até chegam a cometer crimes e jogam no lixo ali carreiras que até então estavam sendo, né, ou foram importantes. Mas eu acho que o filme também carrega uma série de simbolismos, cara. Como você falou, a situação do diretor é, eu comecei a enxergar algo semelhante aos outros personagens do filme, porque o ator que interpreta o Marty, ele também é parecido com o Marty, assim, na hora de fazer a divulgação da carreira Sim. dele, de dizer que ele quer ganhar o prêmio lá, o Oscar e tal. Pelo menos Então, agora, recentemente, né? Ele tá mais nessa pegada, né? De quero estar entre os melhores atores, né? O Timothée Chalamet, Chalamet, né? Timothée isso Chalamet aí, Mingue. Chalamet, ele tá nessa pegada aí, entendeu? Um negócio meio Romário, assim, que é como é o Marty, né? O personagem dele, a atriz, que é a Kay, ela realmente estava aposentada e voltou para fazer o filme, igual no filme ela tá voltando ali a atuar, Gwyneth né? Paltrow, né? Isso aí. O cara que é o empresário lá, meio sinistrão lá, que tem o cachorro, ele é o Shark Tank lá Então quem tem o no. cachorro é o bandidão.
Isso aí, isso aí. O empresário, ele realmente é o Shark Tank, É o né? E Shark parece que deu Tank, o maior Shark Tank. polêmica porque ele apoia o Trump. E deu maior polêmica aí, gente criticando. Pô, tinha nem que estar no filme. Foi o primeiro filme da vida dele, né? Já foi Então, um filme mas desse. então, eu compreendo, eu entendo as pessoas às vezes ali. Isso acontece também com o pessoal de esquerda dar uma boicotada em alguns filmes que tem alguns atores. Mas sei lá, cara, acho que no final esse filme aí, ele critica bastante a estrutura como funcionam os Estados Unidos em geral, né, cara? Também acho. Ele tem uma reflexão com uma estética diferente, mas ele passa por assuntos semelhantes ao que a gente viu no Uma Batalha Após a Outra. Sim. Porque ele mostra muito assim aspectos ali do que é a cultura americana, né? Aquela ideia assim de que é uma terra de liberdade, de oportunidade, que vai premiar o mérito, quem é melhor, quem é bom. E a gente vê que com o Martin não acontece exatamente isso, porque ele tem muito talento, né? Ele achou que ele ia ganhar o Aberto da Inglaterra porque até então os asiáticos estavam impedidos Eram os de. japoneses mesmo. Acho que era especificamente o japonês. De E aí, viajar, né? se não tivesse japonês ali, ele ia ganhar. E realmente, ele foi finalista, ele venceria. Tem outra coisa interessante também, voltando lá às correlações que a gente estava fazendo. O Endo, ele realmente foi um jogador lendário que é deficiente auditivo, Sim. igual é o Endo no filme. Então, ele tentou colocar ali pessoas que se encaixam com. Tem realidade dentro do personagem de cada um. E é logo pós É, Segunda Guerra Mundial, né? O filme se passa em 52, 7 anos depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Os Estados Unidos ainda tá muito forte dentro do Japão, tanto que quando a gente vai ver o campeonato lá no final, tu vê lá bastante militar americano torcendo por ele. E a rivalidade entre Japão e Estados Unidos está muito grande, mas também tem a oportunidade muito grande de empresas americanas entrando no Japão. Como toda a trama ali para ele conseguir ir ao Japão vem através desse empresário que é dono de uma empresa de caneta querendo entrar no mercado do Japão, porque o mercado do Japão está se abrindo aos Estados Unidos, né? e aí fica aquela coisa, né? Depois do campeonato lá, mesmo ele sendo bom, ele achando que ele consegue ali competir em alto nível, ele acaba sendo colocado para fazer um monte de jogo de exibição, né? E aí Sim, ele entra tem que pro Harlem jogar Globetrotter, né? isso aí, ele começa a jogar, fazer um monte de malabarismo, aí Com a ele joga contra uma foca. foca, tem que perder para foca, aí tem um montão de coisa lá, ele começa a se sentir humilhado. Aí ele troca uma ideia lá com outro jogador que é um personagem interessante também, né, que é o judeu. Ele já ia ganhar, a primeiro contato que eles têm assim, ele já ia ganhar a partida, ele troca a ideia com o cara, ó, vamos fazer uma parada aqui mais teatral para chamar a atenção, o pessoal ver que a gente joga bem para te dar um espetáculo e eu vou fazer o ponto porque você sabe que eu vou ganhar a partida, o negócio meio Faltava um assim. ponto pra ele ganhar, se não me engano. Faltava um ponto Falta... pra ele ganhar. Eles jogaram ali um lancezinho, dando um showzinho. Depois, no próximo, ele foi lá e ganhou o jogo mesmo. Então, e acaba que depois daquilo ele realmente fica fazendo exibição, né? Jogo de exibição. Uhum. E ele começa a se sentir muito humilhado por ter que jogar daquela forma, que tá fazendo aquele negócio. Aí Ele leva troca uma muito a ideia. sério, né, o tênis de mesa. Ele leva muito a sério aquilo. Então, aí é que entra uma pergunta. Você acha que ele leva a sério o esporte? Ou você acha que ele estava num nível que ele não queria ser envergonhado, que ele não queria pousar ali de chacota para ninguém? Será que era o esporte realmente que estava em primeiro lugar ou era o ego dele, ou o que ele tinha que sustentar, o narcisismo dele? Eu acho que é um pouco dos dois, cara, porque ele definitivamente é um narcisista, tem um ego absurdamente grande, mas ao mesmo tempo ele é muito bom naquilo. Então, tu vê que ele se leva a sério, não só por conta do ego. Ou talvez uma coisa leve a outra, porque ele é muito bom em algo que as pessoas não valorizam. Toda vez que ele vai falar, ele fala lá com a Kay, né? Ah, eu jogo tênis de mesa. Ele fala, pô, tênis de mesa, cara? Ping-pong? Aí ele vai falar com, com o empresário. Pô, eu jogo tênis de mesa, sou o melhor do mundo. Pô, cheguei na final lá e tal.
cara pro ping-pong, sabe? Essa coisa banal. Então, assim, ele enxerga que ele é um dos melhores do mundo, mas em algo que as pessoas não valorizam, né? E eu acho que o filme conversa muito bem sobre ambição, fala muito bem sobre ambição, porque ele tem tanta ambição quanto o empresário, só que o empresário tá ali num ramo valorizado, que é o empreendedorismo, que é a venda de canetas e tal. E ele é um cara respeitado no meio dele, por mais que ele também seja um narcisista. Eu acho que todo empresário de sucesso, ou toda pessoa de sucesso deve ter um nível ali de narcisismo alto. Tu vê recentemente o Salah, que tava virando banco, e chegou a falar: o time tá indo mal e estão querendo me colocar no banco porque querem jogar culpa em mim. O cara também tem o narcisismo dele, sabe? Então você Sim. vai ver que todo mundo de sucesso, cara, tem que ter um nível ali de narcisismo, de abdicar de algumas coisas, como o Marty vai abdicando, ele engravida a melhor amiga dele, tá nem aí, ele vai se ligar no filho quando o filho nasce, mas depois dele ter ignorado tudo isso. Eu não sei se tu captou um pouco também disso, sabe, da ambição dele e dos outros personagens dele também. Então, eu vejo, consegui perceber como ele coloca a ambição dele acima de qualquer coisa. Ele passa por cima das oportunidades que ele tem. Ele poderia ter uma vida um pouco mais tranquila se ele aceitasse a proposta lá do tio dele, continuasse treinando. Talvez ele conseguiria um caminho mais, como posso dizer, mais consistente até chegar no objetivo dele. Só que ele quer tudo muito rápido. E isso até combina com o esporte que foi selecionado para ele jogar, né? Porque o filme tem isso, esse ping-pong assim, para lá e para cá, acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, ele quer uma coisa aqui, O ritmo, né, e muito frenético. muito frenético. Ele tenta acelerar as coisas. E ele tem essa falta de responsabilidade. Aí, a forma como ele lida com essa melhor amiga e como ele lida com o amigo dele, que volta e meia aparece também ali, que tem aquele alívio cômico que ele O faz uns esquemas taxista? ali. Isso. Sim, sim. Parece bastante a forma como os americanos trataram as mulheres e os negros durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que muitos deles ficaram lá trabalhando nas fábricas, fazendo as coisas Era o enquanto a galera suporte, estava né? tava lutando, mas quando volta os militares, aí acabou, a gente não precisa de vocês mais, vocês voltam ao lugar de relevância que vocês sempre tiveram na sociedade. Então, é isso que acontece com a mulher que ele acaba engravidando e com um amigo dele que acaba prestando um suporte. E a gente vê nele também, por mais que ele seja obstinado e ambicioso, parece que a autoconfiança dele é tão grande em alguns momentos que mesmo ele conseguindo a solução para os problemas que ele tem, ele desperdiça aquilo, né? E ao ponto dele, mesmo tendo capacidade de estar no controle a maior parte do tempo, as pessoas também se apropriam e usam dele igual ele acha que está usando das pessoas. Então, por ele tentar o tempo todo criar esse ambiente onde ele tira vantagem em cima dos outros, as pessoas tiram vantagem em cima dele, porque a Kay, ele acha que está seduzindo a mulher do, do cara lá, Empresário, né? do empresário, se aproxima dela, aí é ela que está usando ele, Ela porque que tá ela usando já ele. vai perto, ele tá lá, ela vai dar mole com esse cordão, eu vou tomar esse cordão dela. Ele toma o cordão, só que ela já tinha ido com cordão falso para cima dele. Mesmo ele fazendo toda aquela engenharia para conseguir recuperar o cordão de dentro do ralo, quando ele foi ver que aquele cordão não valia nada. E aí, no final ela falou: não ia sair lá na tua casa lá com uma joia verdadeira, pode acontecer alguma coisa, perder e tal. Mas E falou: pô, até você. quando e até quando ele consegue, como você falou, ele se sabota, porque quando ela chega e dá o cordão pra ele, né, que valia muito, ele vai e começa a pegá-la no meio da praça. Da rua, do jardim. E aí chega o policial e leva o cordão que ele tinha, sabe? Ele já tinha conseguido ali o Isso. cordão que ia dar o dinheiro pra ele pro Japão, sem se vender pro empresário, e ele se sabota, cara. Não, e ele teve esse dinheiro mais de uma vez, porque eles foram lá no clube de boliche, ele e o amigo, criaram uma cena lá de perder o. Igual o tio Phil faz no episódio do Maluco no Pedaço, né? Sim, sim. Faz de conta que não consegue jogar muito bem, vai subir na aposta, até que ele vai detonar, né, cara? Que o jogador profissional, a gente sabe
como é quando formiga. entra nessas coisas assim, não tem condição de você competir, né? E ele tá com dinheiro, aí ele fala, pô, agora eu vou recuperar o cachorro. Cara, ele consegue fazer da pior maneira possível. E ele tem a possibilidade de fazer um esquema com o cara, aí ele sofre um acidente, quebra o braço do cara que tem um cachorro, que é um bandido lá perigoso. Aí, pô, cuida do cachorro que você vai ficar bem. Aí fala, pô, a gente tem que levar o cachorro no veterinário. Ele consegue perder o Não leva. cachorro. E quando ele decide fazer alguma coisa, ele consegue, pô, explodir um posto de gasolina, cara. Porque ele mistura o cachorro com os caras que perderam dinheiro para eles e não. E queria pegar o dinheiro de volta. E ali, cara, eu não sei se o filme mostra claramente, ou eu que não lembro agora. Eu acho. Não sei se aqueles caras sobreviveram ao incêndio do posto. Acho que sobrevive. Eles meio que saem correndo, acho que atrás deles. Acho que o carro deles explode. E aí eles ficam a Então, pé e não conseguem pegar o Marty e o amigo, o taxista. mas eles se colocaram. Ele se colocou na possibilidade, cara, de matar alguém, cara. E Sim, depois ele faz isso de novo quando ele vai lá com a menina para tentar pegar o cachorro, que eles cachorro. atropelam o cara que é o dono da fazenda lá, que o cara não quer devolver. Depois ele vai lá e os caras realmente trocam tiro, a galera morre, Morre gente. porque ele não tem a menor responsabilidade, né? E aí a gente vê que, voltando lá no assunto lá do amigo dele, que era um amigo dele judeu, ele tinha um diálogo legal que ele troca uma ideia com o cara, porque ele tá se sentindo humilhado fazendo aqueles jogos de exibição. Aí ele fala que para sobreviver no local, é a cena até bem forte, né? Que ele tá trabalhando no campo, Nossa, aí o pesadinho. pessoal tá com fome lá no campo de concentração. Então ele pega o mel, passa no corpo todo e chega lá dentro, tira a roupa pro pessoal lamber aquele mel para ter um pouquinho Se de nutrir, né? alimento, né? É. E aí ele fala, pô, cara, isso aqui que é humilhação. Você jogar ping-pong aí não tem nada demais. Isso aí a gente tá trabalhando, fazendo as coisas aqui, né? É a vida tranquila. Mas é a cena até pesada, assim, que destoa um pouco do resto do Pesado. filme. Eu achei a trilha sonora bacana, cara. Muito boa. Combinou muito com o filme. São músicas que eu gosto de ouvir, no geral. Elas são, assim, 30 anos para frente do filme. Porque são músicas da década de 80. O filme se passa no final de 50. Mas eu acho que não teria música da década de 50 que combinasse tão bem com a dinâmica do filme. Né, que as músicas que são utilizadas falam de futuro, de juventude, de Controlar, né? Forever Young, Wants to isso Rule the aí. World. Porque pelo que eu li, ele realmente queria botar músicas que pensassem no futuro, porque o Martin era um cara que pensava no futuro. Tem a questão lá da bolinha laranja, né? Que ele quer fazer aquele. Pô, outro personagem engraçadíssimo é o Dion, cara, o gordinho lá, É, filho do empresário, que, pô, bota ele na casa dele. Ele bem tipo um moleque falando pro cara falando que é a amiga dele que tá grávida. irmã, Amiga irmã. grávida, irmã, isso. Mente falando que tinha apanhado, né? Pintou o olho de roxo. Pô, aí ele foi lá, bateu no maluco lá de graça. Porque achou que o maluco tinha batido na menina. Tu vê que não tem personagem bom também nesse filme, né, cara? Não, O John é bonzinho e tal, mas os principais são todos filha da puta. no final ele fica chateado, joga as bolinhas fora, tudo Pela janela. pela janela, que ele falou, não vou te ajudar mais, pô, cara. E o pai dele, né, fica falando, pô, meu filho é bobão, não sei o quê. E o garoto não é bobão, ele tinha visão, tanto que assim, ele acreditou que aquela situação lá da bolinha laranja ia dar certo. Uhum. Mas ele foi inocente ali de cair no papo do Martin, né? Então, o filme também mostra isso, né? Que assim, não adianta você ser uma pessoa boa. Você tem que ter o mínimo ali de Malandragem, né? sagacidade para você sacar quem não presta, né? E no final, Vitor, você falou que não tem personagem gente boa no filme. A gente não vê muita humanidade no Martin durante todo o filme, porque nem com a família dele ele é A mãe dele apegado. também parece ser meio narcisista também, né? Que se faz de vítima pra ter a atenção dele. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso também, né? A relação dele com a Tem mãe é bem ruim. bem ruim. Ele trabalha na fábrica do tio lá da loja de A sapato do loja. tio dele, que adora ele, a forma como ele atende os clientes. Ele é meio malandro, né? Assim, ele não quer trabalhar muito, o sapato tá apertado no pé da moça. Ele fala: não tem outro número, não, é esse mesmo.
Aí, no meio do caminho, ele pede pro cara terminar atendimento no lugar dele e vai embora encontrar com a menina. E a gente só vê. Aí tem até uma outra coisa também interessante, que no final, ele volta para casa, né? Ele chega lá, tem um embate com o Endo novamente, era para ele jogar ali e perder, e depois ele diz que aquele jogo é um jogo que não tem nada a ver, que ele fala, Armado, pô, né? vocês não querem que ele jogue de verdade, ele não é herói e tal, e aí ele começa a jogar sério, e ele consegue vencer, né? Aí ele volta, só que assim, cara, aquele jogo não vale nada, Vitor. Não vale pro Nada. ranking, Mas não pra ele vale pro valia muito, campeonato. né? Porque ele não ia jogar o campeonato mundial. E aí, o que acontece? Ainda tem isso, né? Ele consegue viajar e quando ele tá lá, ele descobre que ele não vai poder jogar. Ele Aí já ele tem. sabia, ele ia tentar dar uma última cartada, porque, ó, consegui vir pra cá. Porque ele sabia que tava. Ele foi penalizado, né? Porque pela conduta dele errada lá na Inglaterra e tal. E ele ficou um ano afastado, né? E ele falou, pô, cheguei até aqui, deixa eu participar, pô, vim até aqui e tal. Ele tenta dar essa última cartada com o presidente da confederação, mas não rola, não. Que é outro cara que ele fica batendo de frente o filme inteiro também, cara. Aham. Ele não consegue ficar tranquilo com ninguém. Aí ele ganha aquela partida que não vale muita coisa, né? E aí ele tem aquela catarse, ele consegue voltar com o pessoal, pelo menos o militar, a galera tudo passa a gostar dele, né? Porque Representou os simbolicamente Estados Unidos, né? representou. A gente vê que ele não respeita a confederação nem no momento que assim, o pessoal falou: ó, para tirar foto todo mundo tem que ficar sério. Ele é o único que sai dando um sorriso gigantesco. Sim. E, aí ele volta para casa e aí ele tem contato com o filho. É o primeiro momento que a gente vê assim, ele chorando, ou ele emocionado, ou ele. Humanidade dele, né? E aí o que acontece? Eu não sei se você se ligou, cara. Assim, pode ser que seja doideira da minha cabeça. Que no começo o filme mostra lá o espermatozoide e tal, que Sim. dá a entender que haveria, que a mulher ia engravidar. Mas o moleque parece com o marido dela. Ah, não cheguei a notar, não. Eu achei o moleque meio clarinho, meio lourinho. Eu não sei se o cara é filho dele, o garoto é filho dele mesmo, sabe? Mas parece que ele, naquele momento, ele não se importa tanto. E o que acontece? O filme passa essa sensação que o Marte ele tem uma história bem parecida com a imagem que a gente pode construir dos Estados Unidos quanto nação, né? Por mais que eles façam um monte de besteira, passe por cima de um monte de coisa, que entre em guerra, que ganhe guerra, que perca a guerra, no final, cara, eles acabam sendo recompensados de alguma forma, nem que seja de uma maneira simples ou mais ou menos, ele vai receber algum tipo de elogio, ele vai voltar para casa e vai ser bem recebido, eles vão continuar sendo relevantes, eles vão dar um jeito de contornar as coisas, né? E como aconteceu no próprio Japão, mesmo eles fazendo o que fizeram lá, no final eles saíram influentes pra caramba lá dentro. Então, o Marty, ele, no final do filme passa isso, essa sensação, porque ele fez um monte de coisa. E a gente, o filme é construído de uma forma tão curiosa, interessante, que mesmo ele fazendo um monte de besteira o tempo todo, você sabe que ele não vale nada, mas você não para de torcer por ele em algum, que as Incrível. coisas Bem certo pra ele, aconteçam. né? Isso. Eu também me Ele, peguei nessa, cara. Eu falei, por que que eu falei pra Mariana, por que que eu estou torcendo pra esse cara horrível, cara? Por que que eu quero que ele vá pro Japão? Por que que eu quero que ele ganhe doendo? Da doendo eu não torci tanto, não, mas eu queria muito que ele conseguisse ir pro Japão, sabe? Conseguisse o dinheiro dele. Muito estranho, cara. O filme é montado bem nesse sentido, né? então, é a forma como culturalmente o país ele se mostra para o mundo. Cara, é difícil você no final, em qualquer lugar que você vá, a cultura deles vai ser forte, né? Você vê, a gente está aqui no Brasil, a gente fala português, né? É o único país que fala português aqui no continente. A gente só ouve música em português e inglês. Seria muito mais assim Era mais fácil, sentido, né? mais sentido a gente ouvir música em espanhol. Mas a gente não. Parece que a gente está afastado da cultura dos países que estão em volta da gente. Tem mais coisa em comum com a gente para conectar com eles lá. Ao ponto de, pô, por várias vezes aí, eu falava para você assistir um filme francês, você não conseguia assistir porque não estava no idioma que você entende. Sim. Não está no idioma que você domina, ou os próprios animes
quando não tinha dublado em português, você esperava sair a dublagem. Sim, Né? sim, Agora chega por isso. você vai começar a tá tendo contato mais direto com o idioma, você vai estimular você ver o anime legendado. Mas antes de você ter esse interesse em aprender a língua, você estava conectado com o idioma que eles espalharam pelo mundo, né? Óbvio que não é original deles, mas é por influência deles que a maioria das pessoas falam o inglês. Então, a cultura deles é muito forte. É muito difícil chegar num lugar, num país onde todo mundo o odeia. Ao mesmo tempo, óbvio que tudo que é popular vai ter o hate, né? O hate, né? Mas eles funcionam dessa forma, cara, do jeito que o Marty fez, entendeu? Do jeito que a gente vê lá numa batalha após a outra. E é interessante a gente ver eles trazendo para o cinema em filmes grandes esse tipo de reflexão, sem ser algo assim, necessariamente vilanizando totalmente o que eles estão fazendo ali, né? E aí, outra coisa legal que eu vi nesses últimos filmes que a gente assistiu, né, é a forma como eles conseguem unir atenção, momentos de ação, humor e trazer o absurdo de uma forma realista, ao ponto de você nem achar tão absurdo o que está rolando ali, né? Porque tem alguns momentos no filme do Martin Supreme que são meio absurdos, assim, meio assim, pô, duvido que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Até meio caricato lá, a hora que ele cai lá, aquela banheira desaba ali, cara, pô, a parada meio... E o recepcionista falou: não pode usar o banheiro, hein? Não pode usar o Falou pra chuveiro. ele. Falou pra ele. E ele já tava bolado porque ele queria ficar num hotel bom, e aí o pessoal falou assim: não, todo mundo vai ficar no mesmo hotel. Ele falou: pô, mas por quê? Se eu sou um dos melhores que tem, eu tinha que Lá na ficar no Inglaterra, hotel né? Lá na Inglaterra. no meu nível. Aí ele tem uma questão com o hotel. E Tem. ele chega lá, ele quer usar o hotel do jeito que quer, né? Aí a gente vê ele depois, eles do lado de fora do carro contando dinheiro, fazendo um montão de coisa. E você vê que o absurdo, ele se mistura com algo que é real, igual tem lá no Uma Batalha Após a Outra, forma como os revolucionários se juntam, como eles fazem Organizam, um né? assalto a banco, né? Agora eu sou fulana de tal, vou fazer um roubo agora aqui. Pô, quem tá roubando o banco não vai fazer isso, né? Vai lá, vai pegar as coisas, vai sair o mais rápido possível. Né? O Agente Secreto tem a perna cabeluda, que mostra que ela é um filme realista pra caramba. Daqui a pouco tem uma perna lá que sai dando chute em todo mundo que tá fazendo intimidade lá na praça pública. Então, são alívios cômicos ali que não fazem o filme deixar de ser algo sério. Sim, Então, sim. é um bom filme, cara. Eu gostei bastante da atuação. Ele tá vindo forte para melhor ator. Eu acho que talvez para mim é o que me deixou mais em dúvida, cara, porque o Leonardo DiCaprio tá bem também no filme. Ah, mas E eu acho que ele se doou mais. Porque o DiCaprio divide muito cena com outros personagens grandes também, né? O Champagne tá muito bom também no tá muito Uma bem Batalha Após a Outra. E não é um filme de personagem como o Marte Supreme é. Marte Supreme é um filme do Marte Supreme, cara. Então, assim, dele. eu acho que ele vem aí pra ganhar o Oscar, assim, cara. Por mais que o Wagner Moura esteja bem, cara, acho que não vai dar pra ele, não. Acho que o Timothée vai ganhar o primeiro Oscar dele, com certeza. Provavelmente vai ganhar o primeiro Oscar dele, cara. É um filme interessante, cara. Eu provavelmente vou assistir esse filme de novo. Eu também, cara. Pra tentar pegar mais alguns pontos depois, né? Num futuro próximo aí. É, é óbvio que assim que é cedo para falar, mas eu acho que esse filme pro futuro ele deve envelhecer bem e a galera vai começar a observar parecido com os filmes do Scorsese que a gente vê que tem, tipo Sim. Cassino. Taxi Driver, Cassino, Bons Isso aí. Companheiros. Tu vai Eu acho que assistir esse ele filme, 30 anos depois e vai falar assim, pô, ele tinha algo a mais ali pra dizer que a gente não captou na época. isso aí, isso aí. Eu acho que esse filme tem um potencial para envelhecer bem, diferente de alguns outros que estão concorrendo que recorre muito à questão ali de efeito especial, de algo mais assim preparado numa pós-produção, né? Esses filmes, todos os filmes que têm muito efeito, eles tendem a ficar mais datados, né? E o tempo vai passando e a gente começa a ver aquilo meio esquisito. Mas gostei, cara. Um filme interessante. Não sei se é o meu favorito, mas
tem muita coisa legal. Eu acho que no futuro, provavelmente, quando eu assistir esse filme de novo, eu vou pegar mais algumas coisas. Uhum. Mas foi bacana, gostei. É, Valeu, é um filme que eu tava ansioso para ver. também. Eu acho que ainda favorito pra mim, ainda eu fico entre Hamnet e, e O Sonho de Trem. Talvez um pouquinho mais com o Hamnet, porque ele tem um final ali um pouco mais positivo, né? O Sonho de Trem pra mim é um filme bem triste. Mas o Sonho de Trem pra mim é um filme muito bonito esteticamente falando, né? Ali no meio do mato, sabe? Fotografia aí com o brasileiro concorrendo também ao melhor Oscar, que eu tô torcendo muito que ele ganhe, porque merece muito. Eu acho que eu fico entre esses dois, ali empatado, e o Marte Supreme vindo logo depois, bem próximo de Agente Secreto, que eu gostei bastante também. Eu acho que esse ano tá bem forte, cara. O Oscar tá É, muito bom. tá mais forte que o ano passado. Tá mais forte que o ano passado. O Bugônia também, o Yorgos Lanthimos aí. Eu não vi o Kinds of Kindness, se não me engano, que foi o do ano passado, esse eu não vi. Mas o Pobres Criaturas a gente gravou aqui, né? A gente ficou um ano aí em ato. Mas o Pobres Criaturas nós gravamos, eu não gostei tanto. E o Bugônia eu gostei bastante também. Esse ano, eu acho que o Batalha Após a Outra foi o que eu menos gostei. E é o que provavelmente vai ganhar um Oscar, né? Que é um tema bem relevante, que o pessoal tá bem alto agora nos Estados Unidos. Até talvez por conta disso ele vai ganhar, mas é o que eu menos gostei. Não conversou muito comigo. Então, tem ainda os Pecadores, que também Muito tem essa bom. questão com o absurdo ali, assim como o Bugônia também tem, inclui Uhum. ali esse humor, assim, no meio de coisas sérias. Eu não sei, cara, talvez os Pecadores até passem à frente de uma batalha após a outra. Eu não sei como está na percepção deles lá, o pessoal da É, academia. Porque também aborda temas importantes que conversam melhor com o que está acontecendo hoje do que como estava o cenário quando o filme foi lançado. sim. Eu gosto Então, bastante de Pecadores, cara. Eu acho que, pra variar, cara, a internet tá dividida aí entre. Ah, se você gostou, você é lacrador. Se você não gostou, você é nerdola. Ah, só tá lá porque trata de agenda woke. Cara, assim, é reduzir muito um filme que é muito bom. Eu acho que vai ser um filme que vai ser lembrado, assim, durante muitos anos. Aquela cena da música, cara, do moleque tocando o violão, e aí as músicas indo pro passado, indo pro futuro, aquela cena ali entrou pra história do cinema, ao meu ver. Eu acho que as pessoas estão muito divididas em política e não conseguem enxergar ali uma obra-prima que foi feita. É, não acho também que você tem que ficar comparando com o Senhor dos Anéis. Pra mim aí é muito pessoal. É um dos maiores filmes de todos os tempos, sabe? Gosto muito de Pecadores. Dá pra você gostar de Pecadores sem diminuir ou aumentar outros filmes, sabe? Eu acho que as sim. pessoas são muito radicais em questões políticas hoje em dia. Eu acho que isso prejudica a experiência num todo, de você conseguir compreender ali o que é cultura, o que é arte. Óbvio que assim, vão ter formas de arte que você vai gostar mais e que você vai gostar menos. Vai ter forma de comunicar que você vai conseguir captar melhor e vão ter comunicadores que você não vai gostar tanto. Agora, É, pô. você reduzir a experiência de assistir uma obra que é bem feita, bem produzida, bem com boa atuação, com boa direção, porque aquilo ali não bate muito com o que você, no momento, acredita que é a melhor maneira Pois é. de organizar sei lá, organizar, sei lá o que Sociedade, pessoa. né? Como se em algum momento da história da espécie isso tenha sido de fato organizado, né, cara? Uhum. Então, acho que a gente só chegou aqui onde está por um monte de aleatoriedade que foi acontecendo ali e que foi guiando o curso para um lado ou para o outro, né? Mas, enfim, eu acho que isso deixa as coisas um pouco mais chatas, né? Ah, E com a gente certeza. Com certeza. reduz ali a capacidade da gente de curtir o momento. Uma hora isso vai passar, cara, e aí a gente pode ser que fique num momento em que a gente não tem aí coisa legal para assistir. E aí a gente vai ficar naquela nostalgia ali, vivendo como muita gente que gosta de futebol faz, né? Não consegue assistir um jogo hoje e se divertir, porque lá em Lembrando da década de 19... 90, né? E assim, e muitos agem como se na década de 90 não tivesse nenhum Pereba. É que a gente não para ver o vídeo do Pereba. A gente vai ver o vídeo do cara bom.
Pois é. Mas, assim, não vou botar pra ver os highlights do Irineu jogando no Flamengo, mas eu vou ver o Quero ver o Maldini. Djalminha, né, pô? É. Vou ver o Maldini. Entendeu? Eu não vou ver o zagueiro, o atacante Josiel. Mas eu vou ver o Sávio. Então, assim, aí eu pego o recorte ali de um período. Pô, nessa época todo mundo era bom. Eu tô tirando o que não tá legal, né, cara? Mas o Flamengo Bangu, desde a década de 30 que não é bom, 40. Né? Não é hoje que tá ruim. Mas a gente vive hoje um ano legal. Pelo menos os filmes que estão para premiação são bons filmes. Né? Isso acontece na música também. Tem banda nova fazendo coisa legal, mas a gente fica um pouco preguiçoso de correr atrás. Né? Os algoritmos acabam mandando pra gente coisa que está em alta e acaba, por vezes, espalhando coisas que estimulam esse tipo de discussão. Né? Quando não, te mandar o conteúdo que estimula a discussão, te mandar o que foi produzido para gerar discussão sobre as obras que foram feitas. Então, saber filtrar e deixar para lá. Eu fico fora, Vitor. Eu confesso que, assim, Não, com certeza. eu nem olho, mas tem coisa que eu nem olho no comentário. Porque, por vezes, o que o influencer está falando já é irrelevante. Eu vou ler o que o seguidor do cara está escrevendo. Não vale a pena, não vale a pena. Tento ficar fora para evitar. Porque, por vezes, mesmo que você não responda, na tua cabeça você fica respondendo aquela pessoa. Isso aí você já não fica muito bem, né? Mas, enfim, cara, filme legal. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe com quem tá assistindo todos os filmes do Oscar com a gente. A gente vai fechar a nossa cobertura até o dia do Oscar. Semana que vem vamos trazer o último filme concorrendo a melhor filme, que é o Fórmula 1, que é o único que nós não gravamos ainda. E depois vamos cobrir mais dois, se não me engano, que são de filmes internacionais, que Foi Apenas um Acidente. E o último eu não lembro, é A Voz de Alguma Coisa, mas que, pelo que eu vi do Letterboxd, tá com uma nota muito boa. Então a gente vai fechar no dia do Oscar com provavelmente um dos melhores filmes aí avaliados que estão concorrendo. E a expectativa tá grande, cara, desse ano ser um bom Oscar. Vamos tentar trazer depois aí um vídeo com o que a gente achou das premiações. Eu espero que vocês estejam curtindo o canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.